Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, de segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, nós estamos aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Eu quero convidar você que ainda não está inscrito para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. Deixe também o seu like aqui no vídeo para que o YouTube possa impulsioná-lo. E eu gostaria que agora você compartilhasse esse link aí nas suas redes sociais. Você pode compartilhar no status do seu WhatsApp, compartilhar nos grupos que você participa, mas que você envie para pelo menos 7 contatos no privado, convidando essas pessoas para receber uma mensagem de fé e esperança para o seu coração nessa manhã de terça-feira. E a nossa reflexão de hoje é baseada no Salmo de número 32. E eu quero ler com você este salmo. É um salmo que fala sobre a felicidade de quem recebe o perdão de Deus. O Salmo de número 32 é um salmo escrito por Davi e nos diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Este salmo tem uma característica muito interessante. Ele traz de forma muito clara para nós como é doloroso tentar encobrir uma situação de pecado. Como é doloroso, como é prejudicial passar a vida, talvez, levando um pecado de estimação ou uma situação pecaminosa que ocorreu e não confessar ao Senhor e não buscar o perdão do Senhor. Nós podemos ver nesse salmo que enquanto ele não confessou o seu pecado, enquanto ele não abriu o seu coração para o Senhor, ele esteve abatido, ele se sentiu abatido fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Interessante que é exatamente isso que o pecado faz com o ser humano. Um pecado não confessado gera um descontentamento, gera um adoecimento, gera um sofrimento emocional, físico e espiritual.
Por isso, o salmista nos mostra de forma muito clara neste salmo que o caminho é a confissão. O caminho é a confissão, porque é a confissão movida por um genuíno arrependimento que nos confere o perdão do Senhor. Veja, a confissão movida por um genuíno arrependimento nos confere o perdão do Senhor. E uma coisa que eu sempre tenho dito é que a grande questão não é o quanto pecamos, mas o quanto nos arrependemos e confessamos ao Senhor. O apóstolo João, na sua carta, no capítulo 1, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz o seguinte: olha, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, talvez você que está me ouvindo nessa manhã tenha passado a vida inteira levando ou guardando no seu coração algo que você cometeu lá atrás e que ainda não confessou ao Senhor. E o fato de não ter confessado ao Senhor traz sobre você um sentimento de culpa, um peso na consciência, e talvez isso esteja te adoecendo espiritualmente. Você não tem sentido a conexão com Deus, você não tem sentido a presença de Deus, porque você traz guardado no seu coração aquela situação de pecado que não foi confessada. Talvez você esteja passando por um adoecimento emocional, porque esse sentimento de culpa te adoece emocionalmente. E talvez você esteja até mesmo passando pela experiência de um adoecimento físico, um adoecimento no seu corpo por causa de uma situação pecaminosa não confessada, por causa de uma situação que você cometeu lá atrás e você não confessou ao Senhor, ou talvez não confessou à pessoa que foi prejudicada com aquela situação, e esse sentimento de culpa, essa inquietação tem tirado a sua paz. Eu quero te conclamar nessa manhã a, em primeiro lugar, confessar diante do Senhor. Confessar diante do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós confessamos ao Senhor, o Senhor graciosamente nos dá perdão que nós precisamos. E esse perdão restaura a nossa alma, esse perdão restaura a nossa comunhão com Deus, esse perdão restaura a nossa comunhão com o próximo, esse perdão restaura o nosso ser. Então não existe motivo para continuar, talvez, levando esse sentimento de culpa ou talvez essa dor no seu coração por não confessar ao Senhor um pecado cometido. O Senhor está disposto a te perdoar. O Senhor está disposto a liberar o perdão. O que está precisando talvez é exatamente você abrir o seu coração para o Senhor e confessar aquilo que você fez e não deveria ter feito, ou talvez aquilo que você deveria ter feito e não fez. O Senhor já sabe, o Senhor já conhece, nada está oculto aos olhos de Deus. E o Senhor amorosamente está pronto para te perdoar. Mas talvez a vergonha, talvez o constrangimento tenha te impedido de abrir o seu coração e confessar ao Senhor. O grande problema é que enquanto essa situação não é confessada, isso vai se arrastando. Esse sentimento de culpa, esse peso na consciência, essa dor no coração, essa inquietação na alma vai se arrastando. Não vale a pena continuar guardando aquilo que precisa ser colocado diante de Deus. Veja que o salmista diz assim, olha, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Veja que ele não disse cujo pecado é encoberto, porque a ideia não é encobrir o pecado, não é ocultar o pecado, ao contrário, é revelar o pecado, é apresentar ao Senhor. Feliz é aquele que confessa, porque recebe do Senhor o perdão.
Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Essa expressão do final do versículo 2 é interessante. E em cujo espírito não há engano. Porque tem pessoas que cometeram de repente alguma situação que não deveria ter cometido ou deixaram de fazer algo que deveria ter sido feito. E essa pessoa tenta passar uma imagem de que está tudo bem quando na verdade não está. O espírito está abatido. Talvez esteja tentando estampar um sorriso no rosto, mas que não corresponde com a realidade do coração. É preciso confessar ao Senhor, é preciso colocar diante de Deus aquilo que foi feito, que desagradou ao Senhor e que tem inquietado o seu coração. Observe que ele diz no versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Enquanto ele não confessou, ele sentia dores até nos próprios ossos, porque um pecado não confessado, ele não atinge apenas o nosso espírito, atinge também o nosso físico, atinge também as nossas emoções. E isso prejudica a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e a nossa relação com nós mesmos. Então o caminho é confessar ao Senhor. O caminho é colocar diante de Deus. Veja que ele diz no versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele tomou uma decisão. E talvez o que esteja precisando nessa manhã é você também tomar uma decisão. Eu não vou mais ocultar essa situação. Eu não vou mais continuar carregando o peso da culpa. Eu não vou mais continuar escondendo esse pecado. Eu vou confessar ao Senhor. A confissão, movida por um genuíno arrependimento, traz o perdão de Deus para nós. Ele tomou uma decisão, ele disse: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ele disse: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o Senhor perdoou a iniquidade do seu pecado. Ele tomou uma decisão. E talvez o que esteja precisando seja justamente você tomar essa decisão de ainda hoje confessar ao Senhor. De ainda hoje colocar diante de Deus aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem inquietado a sua alma, gerado por um pecado não confessado. E aí, quando ele confessa ao Senhor, ele agora sente que a sua comunhão com Deus é restabelecida. Olha só o versículo de número 6. Veja, depois que ele entende que ele confessou ao Senhor o seu pecado e que o Senhor lhe perdoou a iniquidade do pecado, olha o que é que ele diz no versículo 6. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. A gente consegue compreender ainda melhor essa expressão quando a gente lê o versículo 4. Quando ele diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Ou seja, enquanto ele não confessou o seu pecado ao Senhor, ele não sentia paz, ele não sentia tranquilidade para se aproximar de Deus e para conversar com o Senhor, para orar ao Senhor e para estar em comunhão com o Senhor. E existem pessoas que estão vivendo assim. Não conseguem ter conexão com Deus, não conseguem ter comunhão com Deus, por causa de pecados não confessados, por causa de situações pecaminosas vividas lá atrás, que nem está vivendo mais, mas que não foram confessadas e por isso não se sentem perdoados. Então, o caminho é a confissão, porque a confissão, movida por um genuíno arrependimento, traz o perdão de Deus. Então ele agora diz: olha, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Agora a conexão foi restabelecida, a comunhão foi restaurada com o Senhor. O perdão restaura a comunhão. O perdão restaura a nossa conexão com Deus. Por isso não há motivos
para continuar escondendo, para continuar levando essa situação adiante sem ser confessada. E então, no versículo 7, ele diz, se dirigindo ao Senhor: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Veja, lá no versículo 3 ele havia dito: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Agora que ele confessou e recebeu o perdão, ele já consegue dizer: agora, Senhor, tu és o meu esconderijo, o Senhor me preserva da tribulação e o Senhor me cerca de alegres cantos de livramento. Deus quer restaurar a tua alma. Deus quer trazer alegria ao seu coração. Deus quer substituir esse lamento, essa dor, essa tristeza por um cântico novo, um cântico de alegria, um cântico de livramento, um cântico de restauração, um cântico fruto da reconexão com Deus eterno, gracioso, amoroso e perdoador. Não precisa continuar sofrendo por uma situação cometida lá atrás e que ainda não foi confessada ao Senhor. Você pode, nesta manhã, confessar diante de Deus e receber dele o perdão que você tanto precisa. E se de repente essa situação pecaminosa é algo que você está ainda vivendo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa viver escravo desse pecado. Você não precisa viver escravo dessa situação, porque o Senhor está com suas mãos estendidas para te ajudar a levantar e a te libertar dessa situação. Sabe? Tem pessoas que estão escravas de um coração rancoroso, de um ressentimento, de um coração amargurado. Pessoas que estão com o coração cheio de mágoa. E de repente a outra pessoa nem sabe que você está carregando essa mágoa dela. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Purifique o seu coração diante de Deus. Limpe o seu coração diante do Senhor. De repente você tem alimentado essa mágoa, esse rancor, essa amargura no seu coração por causa de algo que alguém fez e que nem percebeu que fez ou que nem sabe que fez. E você está alimentando isso, isso tem te adoecido, isso tem prejudicado a sua vida, isso tem te impedido de viver e de ser feliz. Até quando que você vai ficar alimentando essas coisas no seu coração? Até quando você vai desejar um mal para o teu próximo? Até quando você vai desejar um mal para quem você deveria desejar o bem? Até quando você vai permanecer nesse adoecimento físico, emocional e espiritual? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor está disposto a te ensinar o caminho que você deve seguir. Veja que no versículo de número 8, o Senhor diz assim: Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. E aí no versículo 9 ele faz o seguinte: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, e são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa viver dominado pelo medo de Deus pesar a mão sobre você. Tem pessoas que vivem dominadas pelo medo de Deus pesar a mão. Se você confessa ao Senhor e recebe dele o perdão, você não vive mais com medo de ele pesar a mão sobre você, porque a paz é restabelecida, a comunhão é restaurada, a conexão é refeita, e aí não há mais motivos para viver com medo da punição. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando você confessa e deixa o pecado, você recebe a restauração que vem do Senhor. E aí o salmista, ele diz: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração diante de Deus?
Quando Deus olha para o seu coração, o que é que ele vê? O que é que ele percebe? Ele percebe um coração contrito, quebrantado, obediente, amoroso, sincero, ou ele percebe um coração pecaminoso, amargurado, rancoroso? Como é que o Senhor vê o seu coração? Nessa manhã, você tem a oportunidade de pedir ao Senhor que perdoe o seu pecado, que purifique o seu coração, que limpe o seu coração e te faça viver da forma como agrada ao Senhor e glorifique o nome do Senhor. Você não precisa continuar sofrendo por um pecado não confessado, ou até mesmo por um pecado que você já confessou, mas não se sentiu perdoado. Você pode se sentir perdoado pelo Senhor e ter a sua comunhão com Ele restabelecida e a sua vida novamente feliz. Deus te abençoe e que essa terça-feira seja uma terça-feira de renovo, de recomeço, de restauração e de refrigério para a sua alma, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma ótima terça-feira. Compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que outras pessoas, assim como você, precisam ouvir essa palavra. Assim como eu ouvi e fui abençoado. Você ouviu e eu creio que também foi abençoado. Outras pessoas também precisam ouvir esta palavra e serem abençoadas pelo Senhor. Deus te abençoe e até amanhã às 6:30, se Deus nos permitir.